Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai tratar de um tema super importante, que vocês conhecem e que é uma matéria correlata, né? Nós vamos falar de competência em matéria previdenciária e tudo aquilo que tem relação com a matéria previdenciária. E vocês sabem, como eu digo, a matéria mais importante que existe é o direito previdenciário, a Seguridade Social. Ela acaba implicando em diversas justiças. E a emenda 103 trouxe alguns problemas, né, que a gente tem que mencionar, porque a atuação importante de quem lida com essas matérias é saber onde vai propô-las. E como eu disse, como vocês já sabem, hoje é matéria que cai também no exame da Ordem dos Advogados. Então, sem mais delongas, nós vamos direto ao assunto, ou seja, competência, certo? Então, a competência, em linhas bem gerais, é o quê? A delimitação da jurisdição. E para a gente saber os critérios para delimitar a competência, a gente se baseia em alguns objetivos, né, de competência, em razão do valor da causa, da matéria, da pessoa, ou em razão da função, levando em consideração o órgão julgador de primeiro grau, o juiz, ou o tribunal. Ou também levando em consideração o território, ou seja, o domicílio das partes. Então, dependendo do critério adotado pelo legislador, seja ele constitucional, legal, né, infraconstitucional, a gente vai utilizar um desses critérios. E nós já vimos no decorrer das nossas aulas que as ações dos segurados e beneficiários, né? Aí, quando eu falo segurados e beneficiários, são o segurado propriamente dito e o dependente. Tem que saber onde que eles vão propor essa ação. E essa ação, ela é proposta aonde? Tá? Nos juízes, então, aos juízes federais compete processar e julgar nos termos do inciso 1 do artigo 109 da Constituição de 88, as causas em que a União, entidade autárquica, quem é a entidade autárquica que nos interessa? O INSS, tá? Ou empresa pública federal forem interessados na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto, quer dizer, não vai ser competência de juiz federal, as ações de falência, as de acidente do trabalho. Então, acidente do trabalho é competência da Justiça Comum Estadual, não é da Justiça Comum Federal, mas sim da Justiça Comum Estadual. E aí, é sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, que são justiças o quê? Especializadas. Então, não é competência da Justiça Federal. Aqui, a gente já vê que a competência é em razão da pessoa, e nós vamos ter as seguintes partes: União, entidade autárquica ou empresa pública, mais a entidade autárquica, que é o INSS. Então, a competência, a grosso modo, é da Justiça Federal. A competência que só pode ser ampliada nesse primeiro momento, sem falar na alteração que trouxe a emenda 103. Então, num primeiro momento, essa alteração da competência vem e só pode ser ampliada, alterada, por quê? Pela emenda constitucional. Ela não pode ser alterada por outra norma, só pela emenda. Isso é muito importante para daqui a pouco a gente entender uma mudancinha que houve. O INSS é a pessoa jurídica de direito público interno, integrante da administração federal indireta, natureza jurídica de autarquia. Isso nós já sabemos, os senhores já estudaram isso, sabem isso muito bem.
Bom, até aqui a gente já viu que as ações em matéria previdenciária propostas ou pelo INSS ou em face, ou aquilo que vocês falam contra o INSS, eu prefiro uma terminologia em face do INSS, porque contra não seria uma terminologia muito, vamos dizer, adequada. É usada, e inclusive na jurisprudência, na doutrina, é falado como contra o INSS. Eu utilizo em face do INSS. A regra geral é competência da Justiça Federal, varas federais e onde houver juizado especial federal. Bom, juizado especial federal, até 60 salários mínimos, artigo 3º da Lei 10.259 de 2001. Essa lei é a lei federal, mas a gente usa também a 9.099, que a gente usa naquilo que couber a lei do juizado da Justiça Comum Estadual, certo? E aí, isso daqui é a regra geral, fácil, todos nós sabemos. Mas nós temos algumas exceções. E aqui que nós vamos chamar a atenção para uma série de problemas. Quais são essas exceções? Competência da Justiça Estadual. Causas relativas a acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho, a competência da Justiça Estadual. Nós temos duas súmulas que ratificam isso que eu estou falando. Súmula 501 do STF e súmula 15 do STJ. Ações de acidente do trabalho são as que discutem concessão, revisão, restabelecimento ou até repetição de valores pagos indevidamente a título de benefícios por acidente do trabalho. Então, vejam, aqui a competência vai ser da Justiça Estadual. Vou abrir um parênteses. Antes da emenda 103, nós tivemos a PEC 6, quer dizer, que era o projeto de emenda que se tornou a emenda 103. O que houve? Houve uma inserção da alteração dessa questão dos acidentes do trabalho. Eu já citei para vocês o Hermes Arraes, que é um procurador federal, muito atuante, professor, acho que ele trabalha em cursinho, ele é professor de cursinho, é uma pessoa fantástica e trabalhou muito, mas muito, para que as questões de acidente do trabalho fossem para a Justiça Federal. Tanto que houve um artigo, foi colocado um dispositivo legal que era para colocar as questões acidentárias para a Justiça Federal, o que traria uma avalanche muito grande, esvaziaria a Justiça Estadual, óbvio, mas traria um trabalho enorme para o Juizado Especial Federal. Isso não ocorreu, foi alterado, mas, no meu entender, é algo que vai ser alterado no futuro. Então, estejam atentos. Agora, causas relativas a acidente do trabalho, Justiça Estadual, tá? Temos até súmulas, como eu falei, súmula 501 e 15 do STJ. Então, a súmula 501 é do STF, compete à Justiça Ordinária Estadual, o quê? Aqui foi... Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento em ambas as instâncias das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias públicas ou sociedades de economia mista. Súmula 15. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho. E aqui eu já vou dar um exemplo de matéria que, com certeza, é da Justiça Estadual e que
não pode ser da Justiça Federal. Quando se tratar, o quê? De auxílio acidente em decorrência de acidente, lesão decorrente de acidente do trabalho, como, por exemplo, a perda da audição. Parágrafo 4º do artigo 86 da 8.213, ele coloca: a perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho, que habitualmente exercia. Então, vejam bem, isso é competência da Justiça Estadual, né, da Justiça Comum Estadual. Então, aqui não vai caber Justiça Federal, tá? Isso aqui é de suma importância e é muito importante que os senhores observem isso, tá? Então, continuando, as exceções, né? Pensão por morte decorrente de acidente de trabalho é Justiça Federal. E aqui eu vou abrir outro parênteses. Então, vejam bem, houve uma discussão sobre o acidente do trabalho, desse acidente, essa indenização, na Justiça Comum. Então, o segurado, ele discutiu isso na Justiça Comum. Aí ele vem a falecer, ele está recebendo o auxílio acidente, ele vem a falecer. Vai ter o quê? Direito dos dependentes a receber uma pensão por morte. Essa pensão por morte, não importa se ela é decorrente de acidente do trabalho, se ela é decorrente de acidente de qualquer natureza. Aqui é uma pensão por morte, e a pensão por morte, benefício previdenciário, vai ser sempre Justiça Federal. Diferente é o dependente ir discutir em nome do segurado esse acidente que ele teria direito ao auxílio de acidente do trabalho na Justiça Comum. Então, o dependente continua a ação dele porque no meio do caminho esse segurado faleceu. É diferente a situação, tá? Aqui não, ele faleceu, já estava decidido que ele teria direito a um auxílio acidente em decorrência de acidente de trabalho. Então, vai ter uma pensão. Agora, vejam bem, eu já falei que o auxílio acidente, ele não existe mais separado. Ele vai incorporar o quê? Eventual aposentadoria que teria direito e ela se transforma em pensão por morte, certo? Então, aqui nós temos decisão, inclusive, do STJ em conflito de competência. Benefício acidentário, quando manejado por mandado de segurança, também Justiça Federal. Por quê? É em razão do quê? Em razão da autoridade federal vinculada ao INSS. Quando a gente fala em mandado de segurança, e aqui é outra coisa mega importante. Quando a gente fala em mandado de segurança, o que a gente está falando? Em autoridade coatora. Então, qual é a autoridade coatora? É o servidor do INSS que indeferiu aquele benefício acidentário, tá? É algum funcionário da Justiça do Trabalho que indeferiu aquilo. Agora, se foi o juiz estadual ou juiz do trabalho que fez alguma coisa, nunca vai ser o juiz federal de primeiro grau. Por quê? Porque eles estão no mesmo grau, tá? Então, não há que se falar em mandado de segurança para o juiz federal de autoridade federal, no caso, um juiz do trabalho, tá? Jamais. Tem que ser um órgão federal, no caso, o servidor, uma autoridade, um gerente de uma agência do INSS, alguém que indeferiu esse benefício acidentário, tá? Então, aqui a competência vai ser da Justiça Federal em se tratando de benefício acidentário, ainda que decorrente de acidente de trabalho, quando for discutido em mandado de segurança, mas a autoridade coatora. Prestem bem atenção nisso. Estou avisando. Bom, outra questão, e essa é a mais importante de todas.
atualmente, porque nós temos mudanças aqui. A questão da competência delegada, que já mencionei em alguns momentos. Então, competência delegada. Parágrafo 3º do artigo 109. Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, que aí, segurados ou beneficiários, aí entendam o segurado ou o dependente, as causas em que forem parte, instituição de previdência social, segurado, ou dependente, né? Sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. E, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. E aqui vamos ser práticos, vamos entender o que é isso, né? Então, competência delegada, a gente já viu essa colocação no parágrafo 3º do artigo 109, delegação é a opção do segurado propor no foro estadual do seu domicílio ou no foro do juízo federal do interior ou da capital. Então, atenção aqui, eu vou dar um exemplo que eu já falei em outros momentos. Então, vamos falar na prática aqui. Alguém que resida, por exemplo, dependente do segurado, ou o próprio segurado, que quer discutir, por exemplo, um auxílio doença, né? Ou uma aposentadoria por invalidez, e ele mora em Pinda, ou mora em Tremembé, não tem Justiça Federal, certo? Então, o valor da ação dele é superior a 60 salários mínimos. Então, ele vai propor em Tremembé, ele vai propor em Pinda, porque ele não tem interesse em ir para Taubaté, que tem Justiça Federal. Agora, vamos supor que tanto, se ele for propor uma ação de auxílio acidente ou uma ação aposentadoria por invalidez, ela for até 60 salários mínimos, o que acontece? Obrigatoriedade de entrar no juizado especial que corresponde àquela cidade. Qual que é? Pinda, Tremembé, Taubaté. Aí há uma obrigatoriedade de entrar no juizado especial federal de Taubaté, tá? Então, isso é delegação. Há uma proposta de escolha se não houver uma competência absoluta no caso do juizado, tá? O que a emenda 103 de 2020 fez? Ela alterou um dispositivo aqui da Constituição. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que for parte instituição de previdência social segurado possam ser processados e julgados na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio segurado não for sede de vara federal. Então, ele aqui alterou. Lei poderá autorizar, tá? Temos lei? Temos. E não temos. Vamos mostrar aqui o que nós temos. Primeiro, antes, para a gente entender bem, antes da emenda, serão processados e julgados na Justiça Estadual no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários as causas em que forem parte instituição de previdência e segurado. Então, vejam, aqui não falava em lei, já falava que a competência era da Justiça Federal ou haveria competência delegada nos casos em que o segurado optasse, né, na eventual não existência de Justiça Federal para propor na Justiça Estadual. E aqui, volto a dizer, propõe Tremembé, propõe Pinda, uma vez terminada a jurisdição, no sentido, houve término, teve uma sentença, favorável ou não, o recurso cabível não é para o TJ, e sim para o TRF correspondente. No nosso caso, TRF, terceira região, São Paulo, terceira região. Agora, a emenda vem e fala, lei poderá autorizar, certo? Certo. Tudo bem. Temos lei? Temos. Qual foi a lei? A lei 13.876 de 2019 alterou o artigo 15 da lei 5.010 de 66.
O que é essa Lei 5.010? A Lei 5.010 é a Lei de Organização da Justiça Federal, tá? E essa lei, ela já colocava, né, a questão da competência da Justiça Federal, onde existiria a Justiça Federal, isso aqui. E isso foi alterado. Em que sentido que foi alterado com essa lei? As causas em que forem parte a instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a comarca do domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 quilômetros de município sede da Vara Federal. Então, quando a comarca não for sede, poderão ser processadas na justiça. As causas em que forem parte instituição e segurado que quando a comarca de domicílio segurado estiver acusada a mais. Aí eu digo para vocês que Tremembé e ainda é menos de 70, não é mais de 70, deve ter uns 60, 65 quilômetros. Ou seja, não vai ter mais competência delegada. E isso era para ser aplicado. Aqui se já está. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, esta lei, que é a Lei 13.886, entra em vigor quanto ao parágrafo 3º, aquele parágrafo 3º que acabamos de ler, a partir de 1º de janeiro de 2020. Ou seja, tudo isso que eu contei para vocês deveria ter sido aplicado em janeiro de 2020. Só que, e aí, o que acontece? Vocês vão dizer assim para mim, antes de eu dizer, então, a partir de janeiro de 2020. Então, como que eu vou saber, como que o advogado vai saber se tem CT? Vou ter que ficar procurando, vou ter que ficar fazendo cálculo de quantos quilômetros? Não, o próprio parágrafo da lei já falava, caberá ao respectivo tribunal regional, federal, indicar as comarcas que se enquadram no critério da distância. A quinta região, o TRF da quinta região, fez um ato, o ato 480, dizendo as quilometragens, dizendo tudo. O TRF da terceira nem tomou conhecimento, tá certo? Por quê? Por que muitos tribunais não fizeram absolutamente nada? Porque existem questionamentos. A Lei 13.876, ela é de 20 de setembro de 2019, enquanto que a emenda, ela veio depois da lei. Ela veio em novembro de 2019. O que significa isso? A lei quando veio essa lei, a 13.876, ela não estava de acordo com a Constituição de 88, porque a Constituição de 88, aqui a gente acabou de ler, ela só poderia ser alterada por emenda, não poderia uma lei alterar esse dispositivo constitucional, mudando a competência, essa possibilidade de delegação por lei, só depois da emenda. Então, o que acontece? A emenda, quando veio, ela estaria o quê? Represtinando, retornando, tornando uma lei que aparentemente é inconstitucional, haveria essa repristinação? Bom, houve um conflito de competência, e o que nós temos aqui, esse conflito de competência importantíssimo, é o número 170 de 51, ele coloca aqui que a emenda constitucional, lei federal, redistribuição de processos em tramitação, reconhecimento dos requisitos do incidente de assunção de competência. É um dispositivo do novo CPC, novo CPC de 2015, hein? Nós estamos em 2020, artigo 947, que reconheceu um incidente de assunção de competência. Então,
deferiu a liminar para determinar a suspensão dos atos de redistribuição dos processos, certo? Então, o ministro Mauro Campbell, ad referendo da primeira sessão do STJ, admitiu esse incidente e colocou que, em consequência, determinou a imediata suspensão em todo o território nacional de qualquer ato destinado à redistribuição de processos da justiça, pela Justiça Estadual no exercício da jurisdição federal delegada para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo. Então, vejam, em janeiro de 2020, a Justiça Estadual estava querendo mandar tudo que existia em trâmite, em termos de competência delegada, para a Justiça Federal. Não era de caminhão, porque agora nós só temos processos, o quê? Virtuais. Mas queria acabar com o espaço virtual, né? Mandando todos os processos. E, com essa decisão, estamos aquilo que eu falei antes. Todos aqueles exemplos, Tremembep, ainda estão valendo. Não precisamos, por enquanto, nos preocupar com os 70 quilômetros, tá? Mesmo porque, se tiver essa mudança, vai ter que ter um ato administrativo por parte dos tribunais regionais federais fazendo isso. Ou vai ter que ter uma nova lei, depois da emenda, tratando exatamente isso, tá? Então, pode ser que o legislador faça isso, mas aí ele vai ter que ter um trabalho de novo para colocar isso daqui. Então, vejam, leiam muito bem isso e tenham isso em mente, porque isso é uma matéria mega importante, porque é a atuação do advogado, a atuação do INSS, e isso é de muita importância, tá? Bom, os senhores estão cansados, estudaram benefício assistencial tremendamente, mas aqui é só um adendo, né? A legitimidade no tocante ao benefício assistencial é da União e INSS, quer dizer, não é bem da União. Isso daqui já foi discutido no passado e a União não é parte no processo, ou não foi considerada, não é mais considerada parte no processo. É a União, na realidade, que mantém o benefício assistencial, mas quem responde processualmente é o INSS, tá? Então, o artigo 12 da Lei 8.742, de 93, que é o LOAS, ele coloca que cabe à União a manutenção do benefício. No entanto, é o INSS o responsável pela concessão e manutenção, tá? No artigo 29, que esse artigo 29, ele foi introduzido pela medida provisória, que foi convertida na Lei 9.720, que determinou expressamente que os recursos devem ser repassados pelo Ministério da Previdência Social, que não é mais, que é o Ministério da Economia, por meio do INSS, ente responsável pela concessão e manutenção. Então, a União não é parte legítima, ou seja, é parte ilegítima, turma lá regional dos jefes, né, lá da 4ª região, súmula 4, deixou isso claro, como outras decisões nesse sentido também. Então, era isso que eu queria trazer para os senhores em termos de competência. Isso é uma matéria que tem que ser muito, pode ser até ter trabalho de TG sobre isso, monografias, dá para escrever muito, existem muitos assuntos sobre isso, uma discussão muito boa em relação à competência da Justiça do Trabalho, competência da Justiça Comum e competência da Justiça Federal. Espero que os senhores tenham entendido e que aproveitem os estudos nesse sentido. Muito obrigada e bons estudos.